Bom dia, eu venho hoje aqui tratar de um assunto que causou um certo tipo de polêmica na internet, que foi a discussão entre Olavo de Carvalho, Bernardo e Iago. Né? Iago, como todos sabem, ele tem um canal no YouTube, né? Que se chama Dois Dedos de, se eu não me engano, é Dois Dedos de Teologia. Bom, antes de começar o estudo, vamos dizer assim, eu gostaria de dizer o seguinte, que eu respeito os católicos, por sinal eu tenho vários amigos católicos, tá? Então, também respeito o Olavo de Carvalho como professor e filósofo, né? Agora, o que eu não posso deixar de relatar e deixar de dar minha argumentação é que, na verdade, Olavo de Carvalho, bem dizer, desafiou todos os protestantes, principalmente os teólogos. Eu acredito que não só ele, como muitas pessoas estudam, né, e conhece realmente do que falam, do que dizem, do que pesquisam, não é verdade? Então, e o que eu achei assim um pouco revoltante foi o seguinte, foi é, o Bernardo tratar os protestantes como se fossem pessoas de de baixo conhecimento. E eu vou provar nesse vídeo que, com relação a conhecimento bíblico, ele está bem longe de conhecer. Bom, vamos começar pelo que ele falou. Primeiro ele fala que os católicos são os detentores, mais ou menos isso, detentores da palavra de Deus. Na verdade, quem cuidou da Bíblia, quem cuidou dos escritos, vamos dizer assim, da Torá, porque no passado não existia ainda o Novo Testamento, né, vamos dizer, os escritos gregos, foram os escribas. Né? E como é que a gente consegue provar isso? Bem, a gente tem aqui, eu tenho aqui a Bíblia, né? A própria palavra de Deus, e ela mostra aqui no livro de Esdra, no capítulo 7, no verso 11, ela alega o seguinte: esta é a cópia da carta que Xaxés entregou ao sacerdote Esdras, o mestre da lei, que conhecia todas as leis e mandamentos que o Senhor tinha dado a Israel. Bom, vou ficar só por aqui para dizer o seguinte: os judeus, ele não só considera a lei, ou seja, os mandamentos, como lei, mas toda a Torá, tudo que está direcionado a cumprimento, né, até outros livros, eles consideram lei. Então, quando, quando Bernardo é, afirma, né, ele dá uma afirmação assim, zombando de Iago com relação à lei, né, aos escritos, ele mostra que ele não conhece do que está dizendo. Ele, na verdade, ele desconhece esses escritos. Outra coisa, não é só Esdra que fala isso. No livro de Neemias também a gente vê o Esdra lá no capítulo 8, a gente vê Esdra relatando, né,
para o povo, né? E o povo fica olhando o que ele tem para dizer com relação ao que tudo o Senhor determinou para ele. E Esdras foi um defensor justamente de todos os escritos, guardou, né? Eu estou mostrando só Esdras no começo, assim, lá por volta do ano 456. Mais adiante nós temos os outros que continuam guardando esses escritos, né? Aqui está mostrando o verdadeiro, né, o verdadeiro fundamento da guarda da lei, ou seja, da guarda dos escritos, que para muitos católicos que defendem que foram eles que cuidaram, nós não negamos o cuidado do catolicismo com relação aos escritos, mas é errado afirmar que foram eles os detentores dessa guarda, né? Na verdade, havia pessoas antes deles que faziam isso. Eu acredito que o Bernardo sabe disso. Só que ele julga-se, né, conhecedor sozinho disso. E usa frases de efeito para fim de querer causar certo tipo de sabedoria, né, onde se sabe que não há. Em dado momento ele quer mostrar que os protestantes não sabem o que dizem, né? E cita que, usando os conceitos dos argumentos de Iago com relação a 9.000 vertentes do protestantismo, ele tenta alegar aí um certo tipo de que os protestantes não conhecem do que falam, do que dizem. Mais uma vez ele se engana, né? Porque, primeiro, ele tenta apresentar um pastor semi-analfabeto para dar mais argumentação à sua, vamos dizer assim, vertente de conhecimento, né? E ele mostra o pastor citando um texto da Bíblia, pastor que não conhece o termo, o acento, não vê o acento e usa aquilo lá para defender a tese dele, do pastor, né? Que ele não é nem um pastor acadêmico, vamos dizer assim. Diferente do Iago, né? Diferente daqueles que Olavo de Carvalho menospreza, entre aspas, né? Então, agora a pergunta que eu faço é a seguinte: por que ele também não apresenta os padres, alguns teólogos que beijam madeira, que beijam pedras, né? Alegando ser tais esculturas santas, como se fossem pessoas. A gente podia também mostrar isso em vídeo, né? Mas aqui nós vamos tratar com respeito. Nós não vamos assim zombar, né? Agora a gente podia fazer a mesma coisa que o assunto do pão e vinho, que eles tentam tratar, né? Tentam demonstrar que conhece. O Olavo de Carvalho, ele apresenta Jesus como um ser onipotente que pode se transformar, né, no pão e ao mesmo tempo no sangue. É que Jesus ele usa uma metáfora, uma simbologia, né, para se apresentar. Porque no mesmo contexto, talvez não observado por ambos, no capítulo 26, no verso 31, Jesus se relaciona como uma videira, como uma árvore. E aí, vamos dizer que Jesus é uma árvore?
porque paralelamente ele faz a mesma simbologia. Mas não só é isso. No verso 29 do mesmo capítulo, Jesus faz uma comparação entre aqueles que seguem como sendo ovelhas e ele sendo o pastor dessas ovelhas. Então, se a gente levar em consideração todo um contexto, a gente poderia dizer que as ovelhas também são literais, dado o sentido de todo o argumento que vocês querem nos apresentar. Daí seria uma coisa assim, e na verdade não é isso, né? Agora vamos entrar num fator onde todos esqueceram, né? Que é o seguinte: a Páscoa. O que era a Páscoa para os judeus? O que simbolizava a Páscoa para os judeus? Simbolizava a saída, a libertação do povo, o povo de Israel, do Egito. E eles deviam fazer isso ano após ano, em comemoração justamente a essa liberdade que Deus impôs para eles, por eles ter pecado. Mas não é só isso. Nesse contexto todo, estava ali envolvidos o quê? Os cordeiros, as ovelhas, as cabras, os bodes, que eles deveriam levar para o santuário a fim de oferecerem como sacrifício. Agora, Jesus pega uma festa que eles estavam comemorando e usa-se, né, como o próprio sacrifício verdadeiro. Percebeu? Então Jesus, ele pega toda aquela simbologia que era feita no passado, ou vocês vão dizer que aquilo lá era uma coisa literal, que Jesus era o verdadeiro cordeiro, que Jesus era o verdadeiro bode, que Jesus era a verdadeira cabra, que Jesus era o verdadeiro touro. Não, aquilo tudo era uma representação do que haveria de vir do futuro. Então toda aquela representação do passado, aquele derramamento de sangue que havia, né, que aspergia em cima dos utensílios, de tudo mais, que molhava as coisas, que depois eles comiam aquela carne. Aquela toda a representação era um simbolismo total daquilo que haveria de um dia de vir, que era o Messias que iria sacrificar-se pelo povo. Então Jesus pega aquela Páscoa, aquilo literalmente que aconteceu no passado. Literalmente eu digo assim, literalmente no ato, né, dos feitos. Não que aquilo não fosse uma simbologia, aquilo lá era uma simbologia do Cristo que haveria de morrer. Aí Jesus pega toda aquela simbologia e traz para o presente da temporalidade deles, contemporâneo a eles. E apresenta aquilo lá como um sangue que ele iria derramar. Não como um sangue literal dele. O vinho, não como um sangue literal, mas como uma representação daquilo que aconteceu no passado, agora presente. Percebeu? O ato em si já havia. Aquela comemoração que eles faziam do pão e do vinho já acontecia no passado e eles estavam continuando. Jesus pega esse mesmo simbolismo e apresenta agora como ele. Já acontecia isso. Já acontecia tanto o beber do vinho como comer do pão. Repartir o pão e comer. Mas Jesus pega tudo aquilo lá e transforma como ele. Então, eles faziam aquela representação acreditando que era liberdade, que era uma festa de libertação do Egito. Agora Jesus pega aquela festa e transforma para si. E aí a gente pode dizer que é da libertação, que o sangue era verdadeiro, uma vez que eles estavam tomando o vinho em referência ao passado, deveria acreditar que era o sangue, sem saberem? Então não tem lógica isso, o pensamento. Percebeu? Então há uma incongruência aí de vocês, né, de querer ridicularizar o Iago, onde na verdade
Vocês mesmo não sabem dessa história. Se sabe, né? Não perceberam isso, tá bom? Então, fique com Deus, né? Estude mais um pouquinho, né? Na verdade, vocês apresentam alguns outros argumentos, né? Mas, em suma, tudo isso que eu disse aí é dentro de um contexto geral, né? Um contexto geral que, de fato, é o que a Bíblia apresenta. Então, não é nada de querer ridicularizar a pessoa, os protestantes, achando que vocês conhecem. Na verdade, vocês conhecem, mas não como os protestantes, tá bom? Valeu.